Olá, estamos na disciplina Fenômenos e Processos Psicológicos, Humanismo e Existencialismo, e a aula de hoje vai abordar sobre uma proposta de Maslow a respeito do crescimento, e ele procura entender o crescimento como uma potencialização da saúde e uma minimização da possibilidade de adoecimento do indivíduo. Então vamos ao conceito de crescimento proposto por Abraham Maslow, esse psicólogo norte-americano que tem a sua teoria mais conhecida, que é a teoria da motivação humana, e que foi proposta ali em meados do século XX nos Estados Unidos. Pois bem, de acordo com Maslow, crescimento é o processo no qual a pessoa empreende escolhas progressivamente satisfatórias. Então, para Maslow, o crescimento é algo que acontece ao longo de toda a vida. O crescimento não fica localizado, por exemplo, nos primeiros estágios de desenvolvimento da criança e do adolescente. Não. O crescimento ele continua presente em todos os estágios da vida humana. E ele acontece quando a pessoa consegue empreender escolhas que sejam progressivamente satisfatórias, escolhas que potencializem a sua autonomia, a sua autorrealização, a sua capacidade mais plena de ser humano. Isso é crescimento para Abraham Maslow. O crescimento deve ser motivado por necessidades e desejos internos ao indivíduo e não por pressão externa, mais um pressuposto de Maslow. O crescimento acontece quando a pessoa busca, quando a pessoa escolhe direcionamentos que potencializem a sua existência. E quando esse crescimento ele é uma pressão de um grupo, de uma instituição, de uma sociedade, ele pode se tornar frustrante, porque a pessoa, digamos assim, estaria crescendo numa direção que ela não escolheu, né? Então, para Maslow, essas escolhas progressivamente satisfatórias, elas precisam estar fundadas numa escolha pessoal. E essa escolha pessoal também está fundada nas inclinações, no modo de ser próprio de cada indivíduo. Mais uma proposição a respeito do crescimento. A experiência de crescimento deve trazer satisfação pessoal, ou seja, deve ser subjetivamente validada pelo próprio sujeito e não por avaliação externa. Então aí vocês vejam como o Abraham Maslow tem essa concepção humanista de que o próprio ser deve ser o centro de avaliação do seu crescimento, de seu desenvolvimento. O ser humano não deve pautar as suas escolhas a partir do que é dito de acordo com uma avaliação externa. Isso para que ele tenha uma plena saúde, um pleno crescimento, né? Porque muitas vezes nós somos de fato pressionados pela avaliação externa, nós acreditamos que estamos bem quando existe um modelo de crescimento, ou um modelo de aprimoramento, e quando nós nos encaixamos nesse modelo previamente estabelecido, muitas vezes nós achamos que estamos bem de acordo com esse modelo pré-estabelecido. Muitas vezes nós pautamos o nosso próprio crescimento, o nosso próprio desenvolvimento a partir de modelos que nos são dados pela sociedade, pela instituição escolar, pela instituição do trabalho, por exemplo. Mas o Maslow acredita que não são esses modelos que devem pautar a nossa avaliação de crescimento. Deve ser a nossa experiência interna. A nossa experiência interna, a nossa percepção interna de nós mesmos, se nós estamos seguindo de acordo com a nossa própria instrumentalização interna, deve ser essa a motivação para o crescimento. E, digamos assim, o sucesso, né, nesse mundo em que nós vivemos seria consequência desse indivíduo que busca o crescimento pautado na sua própria experiência interna. Mais uma proposição aqui do Maslow. O crescimento pode ser dificultado ou bloqueado
por questões internas ou por questões externas ao sujeito. As questões externas seriam os impedimentos, né? Por exemplo, a negligência com as possibilidades e as oportunidades de crescimento, quando uma sociedade, uma família negligencia nossas necessidades e não cria oportunidade de crescimento, ou quando existem proibição mesmo do meio para que sigamos de acordo com as nossas próprias determinações. Esses são os bloqueios externos. Mas o Maslow aponta também que podem haver dificuldades internas. Quais seriam essas? Aí ele compreende assim: as questões internas estariam relacionadas à priorização do sentimento de medo e do desejo de segurança. Então, quando o próprio indivíduo, ele não se lança para o crescimento porque ele teme, porque ele não sabe o que estará nesse horizonte de crescimento. E aí, nós, psicólogos humanistas, compreendemos, diante desse horizonte de crescimento, haverá desafios e mesmo feridas, haverá dificuldades, haverá questões que podem tirar o nosso equilíbrio. E quando esse indivíduo teme tanto esse desequilíbrio, essas punições do meio, essas dificuldades do meio, então ele não empreende essa busca para o crescimento, ele se mantém estagnado, ele permanece estagnado, porque ele privilegia os sentimentos de segurança. Então essas seriam as questões internas, né? O crescimento saudável ocorre quando os atrativos do crescimento são mais fortes para o sujeito do que os atrativos da segurança, né? Então a pessoa cresce de uma maneira mais vigorosa quando ela se sente atraída pelo crescimento, ela se sente desafiada pelo crescimento, por mais que ele traga custos, que de fato acontecem, alguns custos, né? E quando esse sujeito, ele não preserva tanto a sua própria segurança, ele se lança, digamos assim, dá a cara a tapa, né? Quando ele se coloca diante dos desafios, mesmo que alguns desses desafios vão produzir feridas, porque o crescimento é isso, é se lançar diante do novo, diante do desconhecido e diante até mesmo de riscos para o nosso equilíbrio momentâneo, né? Aí o Maslow também considera que quando a pessoa ela privilegia esses sentimentos de medo e segurança, ele vai crescendo de uma maneira deficitária. Essa pessoa vai crescendo de uma maneira deficitária. Nesse caso, o sujeito torna-se déficit motivado, ou seja, a motivação está baseada na busca da satisfação de necessidades de segurança. Então essa terminologia aí do Maslow, né, déficit motivado, ou seja, motivados pelo déficit, por uma necessidade constante de buscar segurança. Essa seria uma busca deficitária de acordo com a compreensão de Maslow. E a pessoa, ela pode, quando ela é déficit motivada, ela desenvolve alguns modos de ser no mundo. Quais são eles? O Maslow compreende que as pessoas déficit motivadas têm mais propensão a desenvolver patologias, porque elas ficam fixadas nessa concepção de medo, nessa concepção amedrontadora de mundo, e isso pode produzir uma vulnerabilidade para o adoecimento e as patologias. Essa pessoa déficit motivada, ela está sempre buscando recompensa externa, ou seja, ela avalia a sua experiência a partir de elogios, afeição, aprovação do outro. Então seria mais um motivo de criar desestabilização, né? Porque o outro nem sempre vai nos admirar. E se nós pautamos a nossa sensação de segurança e crescimento a partir da percepção do outro, existe uma probabilidade grande aí de sermos frustrados. Então, para o Maslow, essa é mais uma característica dos indivíduos déficit motivados. Eles também têm uma percepção reduzida de mundo. Por quê?
porque eles percebem aquilo que vai atender a essa necessidade deficitária. E muitas vezes eles deixam de perceber digamos assim, um horizonte mais ampliado. Ele só percebe os estímulos que poderiam produzir para ele aquela aprovação, aquela sensação de ser querido e receber elogios desse meio. E aí o que acontece é que esse indivíduo ele vive num estado de tensão constante. Então ele tem essa tensão motivada pelo medo, né? Pelo desejo de segurança que a todo o momento é ameaçada pelo mundo em que vivemos. E à medida que ele agrada a esse meio, dá uma diminuída na tensão, ele relaxa, mas a tensão novamente vai aumentando no organismo. E ele sempre espera a aprovação do outro, porque essa aprovação do outro seria uma busca de reequilíbrio. Essa é a proposição de Maslow. Aí já entendemos que o indivíduo déficit motivado, ele se torna dependente dos outros. Ele se torna muito dependente dos outros, porque ele espera esse olhar de aprovação o tempo inteiro. Claro, essa é uma teoria, né? A gente entende que essa questão acontece em nuances diferentes de indivíduo para indivíduo, né? Talvez todos nós tenhamos algo de déficit motivação e algumas pessoas têm essa déficit motivação muito acentuada. Aí sim essa vida se torna mais restrita, com menos probabilidade de crescimento e de satisfação consigo mesmo e de autorrealização. Mas existem também as pessoas que o Maslow considera como self-motivadas, ou seja, as pessoas motivadas para o crescimento a partir de si mesmas, a partir de uma percepção e de uma compreensão e de uma escuta do seu mundo interno. Então, o Maslow considera que essas pessoas self-motivadas, elas estão motivadas para o crescimento e elas têm mais probabilidade de desenvolver uma vida saudável, tanto emocionalmente e até mesmo fisicamente. Essa pessoa tem uma percepção mais ampliada da realidade, ela percebe as oportunidades, ela não se restringe a compreensão de que uma oportunidade pode trazer um risco, ela não se restringe, ela se lança ainda que haja risco. Ela costuma ter uma aceitação de si mesma e essa aceitação é crescente, e à medida que essa pessoa aceita a si mesma, ela também aceita os outros, porque ela percebe que, assim como esse indivíduo self-motivado busca crescimento, todos os outros ao seu redor devem buscar o crescimento. A partir do quê? A partir de si mesmo. Buscamos crescimento a partir das nossas próprias necessidades e não de um modelo pré-determinado. Essa é a proposta de Maslow. Esses indivíduos self-motivados, geralmente, eles são mais espontâneos, porque eles não precisam se restringir em busca da aprovação do outro, por exemplo. Eles têm uma capacidade mais acurada de concentração para resolver problemas, porque ele não se foca no que o outro vai achar da minha resolução, ele se foca no problema com o objetivo de tentar compreender como se sair diante desse problema, né? Esses indivíduos self-motivados costumam ter uma autonomia crescente. O Maslow inclusive considera que eles às vezes apresentam um distanciamento social, uma dificuldade de enculturação. O que o Maslow quer dizer com isso? É que eles não precisam da aprovação social para seguirem seu caminho. Então eles não pautam as suas decisões diárias a partir de uma determinação social, e por isso eles são mais livres dessa presença social que muitas vezes se torna coercitiva para muitas pessoas, né? Muitas vezes se apresenta coercitiva e alguns se submetem. Os self-motivados não se submetem, né?
Essa pessoa self-motivada, ela também tem um desejo crescente de intimidade, ou seja, à medida em que ela não se importa tanto de ser popular diante da sociedade, mas ela se importa muito em ter intimidade com seus amigos de fato, né? Em ter proximidade, em desenvolver intimidade com aquelas pessoas que lhes são mais caras. Os self-motivados desenvolvem maior originalidade e, por fim, são pessoas mais propensas à autorrealização. Elas se encaminham em direção à autorrealização. E elas são pessoas propensas a ser mais empáticas com o outro, a ter uma identificação com a espécie humana. Não seria uma identificação, eu me identifico com os do meu grupo e eu rejeito os outros diferentes de mim. Não, essa pessoa se identifica com o humano, seja esse humano, o meu vizinho, ou seja aquele que mora do outro lado do mundo. Compreende-se que esse é um humano tão humano quanto eu e que merece o mesmo respeito que eu mereço e que os meus próximos merecem. Essa seria a ideia de identificação com a espécie humana. Essa pessoa melhora a capacidade de relacionamento, porque ela tem mais tolerância em relação ao outro, né? Assim como ela deseja a sua liberdade de seguir em direção à autorrealização e ter autonomia, ela também concede ao outro essa liberdade. O outro pode viver comigo e conviver comigo, mesmo buscando coisas totalmente diferentes de mim. Então, essa pessoa tem um caráter mais democrático e mais criativa. É uma pessoa que busca soluções, que tem liberdade para buscar soluções a partir, digamos assim, do seu baúzinho interno. Ela procura em si mesma as possibilidades de lidar com os problemas que são, com os quais se depara no mundo, né? E vocês observem que eu falei que os self-motivados, eles se dirigem em direção à autorrealização, porque aí vamos lembrar da proposta de Maslow, que seria a pirâmide das necessidades, que é um tema bastante conhecido hoje em dia, né? Que o Maslow propõe que todo ser humano, ele é regido pelas suas próprias motivações. Mas existem motivações que ele considera que seriam motivações mais rasteiras, que estão totalmente ligadas às necessidades fisiológicas. Essa seria a base da pirâmide. Quando eu estou motivada a atender minha fome, a atender minha necessidade de sobrevivência, necessidades sexuais, necessidades mais de âmbito mais básico de existência humana. Num segundo patamar da pirâmide seria a necessidade de segurança. Todos nós precisamos nos sentir protegidos no mundo, e essa segurança advém da nossa moradia, do nosso trabalho, do nosso status diante do mundo, que dependendo do status somos mais vulneráveis a ser atacados ou menos vulneráveis a ser atacados pelo outro, né? Num patamar um pouco mais acima da segurança, temos as necessidades sociais, que é a necessidade de afeto, de aprovação, de estar inserido em um relacionamento social, de ter essa troca de amor e de respeito no âmbito social. Acima dessa necessidade estaria a necessidade de estima, que seria um pouco mais exigente do que a necessidade social. A necessidade de estima é a necessidade de ter a própria estima em si mesmo, de se sentir uma pessoa digna de estima, independente se os outros vão concordar ou não. Confiança em si mesmo, respeito por si mesmo e o reconhecimento do respeito dos outros também, né? E por fim, no topo da pirâmide, temos a autorrealização, a realização pessoal, que é composta por esse mundo mais pessoal de cada um, onde a pessoa constrói a sua própria concepção de ética e moralidade e ela age não de acordo nem com a aceitação do outro e nem com a punição do outro. Ela age pautada na sua própria concepção ética e moral de mundo e de sociedade. Também no patamar da autorrealização temos a direção
própria de criatividade, a busca de solucionar problemas. Então, uma pessoa que está firmada sobre a autorrealização, ela tem essa liberdade muito mais ampla de ser si mesma e de estar satisfeito com o propriamente si mesmo. Esta é a proposição do Maslow. Para Maslow, os transtornos mentais surgem em decorrência da impossibilidade do sujeito chegar aos patamares mais elevados dessa pirâmide. Nesse caso, as potencialidades do indivíduo permanecem bloqueadas, provocando sofrimento psíquico, patologias e enfermidades físicas. Então, as pessoas self-motivadas têm menos propensão ao adoecimento e as pessoas déficit motivadas têm mais propensão ao adoecimento. Essa é a proposta do Maslow. Mais uma questão aí que o Maslow nos coloca é que essas pessoas self-motivadas, elas têm muito mais possibilidade de ter uma experiência de vida que o Maslow denomina como experiências culminantes, que são experiências em que o indivíduo se sente totalmente centrado em si mesmo, firmado em si mesmo e nessa autorrealização. Vou ler uns trechos aqui do Maslow. A experiência culminante acontece quando o sujeito consegue desenvolver suas potencialidades e encontra gratificações mais elevadas, a um nível mais espiritual. E quando eu falo espiritual, eu gosto sempre de enfatizar. Esse espiritual, ele pode estar ligado a uma religião e religiosidade, mas não necessariamente, né? A gratificação mais elevada espiritual é aquela gratificação que transcende a materialidade que nós somos no aqui e agora. É a capacidade de perceber-se mais e de perceber a possibilidade a mais, além, acima do que me é dado nesse momento presente e concreto. Então, as experiências culminantes, elas são sentidas como momento autovalidante e autojustificante que comporta o seu valor intrínseco. Lembro-me, ao ler essa frase, de um fragmento do livro O Idiota, de Dostoiévski, quando o personagem, o idiota, num diálogo diz: olha, existem momentos que valem por toda a vida. É como se o simples fato de eu viver aquele momento validasse toda a minha existência. Você nunca sentiu isso? O idiota pergunta, né? O príncipe Mishkin pergunta para o seu interlocutor lá: você nunca viveu isso? E o Mishkin, personagem de O Idiota, vivencia essa experiência. Imagino que é o que Maslow chamaria de experiência culminante, né? Momentos de vida que nos fazem pensar: nossa, a vida vale a pena, ainda que eu tenha sofrido isso, ainda que eu vá sofrer aquilo, mas a vida vale a pena, porque essa experiência de estar vivo que eu estou sentindo hoje, ela valida toda a minha existência. Essa seria a ideia da experiência culminante, né? Aí o Maslow vai descrevendo como acontece essa experiência, né? Ela produz até uma sensação de desorientação no tempo e no espaço. É aquela sensação assim: nossa, passou 5 horas, mas eu achei que passou 5 minutos. A pessoa meio que se perde no tempo, ela perde a noção do tempo de tão envolvida que ela está na experiência. O tempo cronológico perde o sentido diante dessa experiência culminante. É uma experiência boa e desejável. Ela é sentida como perfeita e incomparável, tal como nos apresenta o príncipe Mishkin, do Idiota. Ela é absoluta, ela produz uma sensação de espanto, deslumbramento e reverência diante da vida, e também uma sensação de humildade,
Quem sou eu diante da vida para me orgulhar diante dos outros, por exemplo? A vida é muito mais do que eu, é muito mais do que o outro. A vida é sempre muito mais. Essa é a concepção aí de quem vivencia tal experiência culminante. E o Maslow conclui essa exposição do capítulo 3 que eu estou apresentando para vocês, dizendo que existem pessoas que desenvolvem a sua capacidade de aprendizagem a partir do que ele denomina como S-cognição, ou seja, cognição para o self, cognição para si mesmo. É quando a pessoa empreende as suas possibilidades de conhecer o mundo e de aprender as coisas no mundo a partir dessa motivação para o crescimento. Olha, vocês estão assistindo essa aula e vocês estão aprendendo porque vocês querem ser mais fortes, porque vocês querem crescer, vocês querem se potencializar e querem ser o melhor de si mesmos? Então vocês são self-motivados. Mas existe também a S-cognição, que é a cognição, ou melhor, perdão, existe a decognição, que é a déficit cognição, que é aquela cognição, aquela possibilidade de aprendizagem que está sempre pautada no medo da reprovação, no medo do insucesso. Ela está motivada pela necessidade de ser aceito e aprovado pelo outro. Então, se nós estudamos e fazemos a prova, e fazemos o trabalho, e lemos o texto com o intuito único de tirar nota, esse seria um modelo de decognição, de déficit cognição, que é aprender para dar satisfação ao outro, aprender para dizer ao outro a métrica da sua nota. E o Maslow compreende que a aprendizagem vigorosa é aquela que não busca essa métrica da nota. Ela busca o vigor de si mesmo. E eu considero que é uma proposição admirável do Maslow e que tem consonância com a proposição de muitos outros autores humanistas, como Carl Rogers, por exemplo. Então, para fechar nossa aula de hoje, Maslow propõe: os indivíduos saudáveis tendem a desenvolver a self-cognição, enquanto as pessoas que apresentam patologias ou que são mais propensas à patologia, elas mantêm predominantemente a déficit cognição. E o meu desejo como professora é que todos nós possamos seguir em direção à self-cognição, à self-motivação, ao crescimento mais vigoroso de si mesmos. É isso que nós temos para a aula de hoje e até a próxima aula.